Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens. Meus irmãos, boa noite, paz seja com todos vocês. A água não é do culto não, tá? Eu já ia perguntar, porque é uma pergunta sempre importante de se fazer, não é? De repente trouxeram essa caneca do Aviva ontem, ainda com um pouco de água, que inclusive no Aviva ontem tinha água de coco, né? Eu quero deixar essa recomendação, essa palavra para o Now e para o Legacy. Amém. Lá em cima tem. Meus queridos irmãos, que bom estar com vocês, que bom servi-los, que bom estar em família. É um prazer e um privilégio. Desde ontem estou tendo a alegria de servir essa igreja, servir essa família que o Senhor me deu aqui em Vitória. E tivemos um tempo tão precioso. Cadê as mulheres da fonte? Que tempo precioso, fizeram um trabalho lindo, lindo, lindo. Quanto mais a gente fala que foi bom, mais as pessoas que não foram ficam com raiva, né? E os homens, os jovens que não puderam ir, né? Mas foi, eu não vou dizer que não foi, só para você ficar menos chateado, não. Foi demais. Foi um escândalo. Um trabalho enorme, lindo, bem preparado e uma tarde e noite fantásticas. Meu irmão, o sonoplasta está ficando pentecostal. Ele estava meio tradicional, agora o Senhor está tocando. Tem uma labareda em cima da tua cabeça. Eu estou vendo daqui. Antes eu estava vendo outra coisa, uma coisa meio pro lado do Calvino, um negocinho, mas agora estou sentindo que você está. Deus seja abençoe, tá? Pegue sua Bíblia comigo, abra no Evangelho escrito por João, capítulo de número 4, um dos textos mais bonitos da Bíblia, na minha humilde concepção. Glória a Deus. Um dos encontros mais maravilhosos registrados no ministério de Jesus. E eu quero que nós possamos um pouquinho falar sobre isso hoje. Atos não, gente, é João. Meu Deus, o que eu estou fazendo em Atos, Senhor? Meu Deus, é João capítulo 4, gente. João capítulo 4, glória a Deus. Glória a Deus. Cadê, gente? Meu Deus, está aqui. Versículo de número 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Vamos encerrar por aqui. Quantos podem dizer amém? Amém. Podem assentar-se. Pastor Delano, meu amigo, Sanara Juliana, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo, pelas portas abertas da igreja, da casa, do coração. É bom estar com vocês. Pastor Cristiano, Dani, meus amigos queridos também. Deus seja louvado. Meus irmãos, como disse a vocês, eu sou apaixonado por esse texto. Eu sou apaixonado por esse texto. É um encontro magnífico, maravilhoso. João disse que não era viável que se registrasse todas as coisas que aconteceram no ministério de Jesus. Era literariamente inviável que se registrassem todos os acontecimentos ocorridos no ministério de Jesus. Então, isso é claro. Então, muitos dos encontros que Jesus teve estão registrados nos evangelhos, naturalmente não todos. E, naturalmente, também, muitos dos encontros, na verdade, a grande maioria deles, estão relatados de maneira muito sucinta. De novo, por uma questão de viabilidade literária. Mas aqui nós temos um encontro que, não por acaso, ele foi um pouco mais trabalhado. Foi dedicado um pouquinho mais de espaço para o relato do que aconteceu, do que era, e aqui se propõe aquele encontro. Porque é um encontro que está carregado de significados proféticos, carregado de significados espirituais poderosos. Aparentemente, o encontro entre Jesus e uma mulher, mas um encontro que escava, um encontro que
traz à luz, traz à tona, que mobiliza, que resgata tantas coisas antigas, profundas, poderosas, que trazem de verdade uma revolução que vai para muito além de uma revolução pessoal. Óbvio que se cremos que uma alma vale mais que o mundo inteiro, tudo que Jesus empreendesse para alcançar e tocar a mulher samaritana seria muito digno, seria coerente com o que diz a palavra a respeito do valor de uma alma. Mas não bastasse isso, você vai perceber pelo desfecho da história que, na verdade, claro, estava para muito além da mulher samaritana, mas dizia respeito à sua cidade, Siquém, dizia respeito à sua região, Samaria, dizia respeito a todo um contexto que remetia ao livro do Gênesis, e a uma história antiga, de um passado carregado de significado, carregado de história, mas vazio de poder. Redobre sua atenção, porque diz a Bíblia que esse encontro ele vai acontecer quando Jesus está tendo uma necessidade logística de passar por Samaria. Observe que o evangelista João primeiro trabalha uma necessidade logística. Ele diz assim, era necessário a Jesus passar por Samaria. Mas logo depois, ele não fala mais de uma necessidade, sim de uma decisão intencional. Ele diz, foi Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicar. É mais ou menos dizer assim, aqui nós estamos em Mata da Praia, aqui, é isso? Então é mais ou menos dizer assim, que eu tinha a necessidade de passar por Vitória. Passando por Vitória, eu venho à Mata da Praia. Aí já não é mais uma questão de necessidade, é uma questão de escolha intencional. Você compreende isso? Então o que João está dizendo é o seguinte, há uma necessidade de Jesus passar por Samaria, que é um território grande, mas passando por Samaria, ele vai. Agora não é mais uma necessidade, é uma intenção declarada e deliberada do seu coração missionário. Ele vai a uma cidade samaritana chamada Sicar. Ali nessa cidade samaritana chamada Sicar está o poço de Jacó. Agora eu quero que você compreenda que esta cidade samaritana chamada Sicar é o exato ponto de encontro aonde Jesus vai encontrar a mulher samaritana. A mulher samaritana tem seus dramas, seus problemas, suas dores. Mas o que é importante você compreender sobre a mulher samaritana, e você já vai entender por que isso é tão verdadeiro que eu vou dizer agora, que ela é um indivíduo, sim, ela é uma pessoa, sim, é uma mulher, sim, mas, abre aspas, ela é uma maquete da cidade. O que é uma maquete? Ah, vai sair um empreendimento imobiliário X. Ok, aí lá no shopping eles põem uma maquete. A maquete é uma oportunidade de você enxergar uma coisa muito grandiosa em algo pequeno. Está tudo ali do jeito que vai ser, sim ou não? Sim ou não? Não é o empreendimento, mas a maquete é a redução do projeto de maneira que você consiga enxergar. A samaritana, como um indivíduo, ela é uma maquete de Samaria. Porque os dramas que ela vive na sua individualidade, a região toda vive na sua coletividade. E não é uma coisa só de João 4, é uma coisa que vem lá de trás. Só para dar um exemplo, a sua condição moral, muitíssimo duvidosa, não é uma coisa só dela. Redobre sua atenção. Porque você vai ler aqui em João, a Bíblia dizendo assim, que foi Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicar. Só que essa Sicar de João 4 é a mesma Siquém que está no livro do Gênesis. Tanto que ela vai dizer que lá estava o poço de Jacó, cavado por ele. Então, quando você vê na Bíblia o caminho de Jacó em direção a Betel, quando saiu da casa do seu pai, retornando, do seu sogro, retornando a Betel por ordem de Deus, ele vai passar numa cidade chamada Siquém. Essa Siquém onde ele passa é a mesma Sicar. E qual episódio aconteceu com a família de Jacó lá em Siquém ou lá em Sicar? Um episódio de natureza moral. A filha dele se envolveu com um homem, porque havia um costume imoral, onde a relação sexual não fazia parte apenas do ambiente do casamento. Então esse lugar já é um lugar que traz consigo uma carga de depravação moral, uma carga de ética e de moralidade duvidosas, abaladas. Então perceba como ela é, em si,
um resumo de um problema que é generalizado e que não é de hoje, não é de João 4, já vem lá desde o Gênesis, onde as pessoas não respeitam os relacionamentos, onde as pessoas não têm ética nos relacionamentos, onde as pessoas não têm moral nos relacionamentos. E o que é que Jesus vai fazer com ela? Vai pegar a maquete que vivia em si o drama coletivo, e quando Jesus corrigiu o problema da maquete, ele vai propor uma correção que vai se estender para toda a Samaria. Eu vim pregar para uma igreja missionária. Ela já chegou ou você vai vir no segundo horário? Aleluia. Vou de novo. Eu vim pregar para uma igreja missionária. Então levante a sua mão. Deus dará a nós a visão para identificar onde estão as maquetes estratégicas. As pessoas que uma vez tocadas por Deus, um novo paradigma vai se levantar na família delas, na cidade delas, no bairro delas, e se elas eram o resumo da dor, serão o resumo de um resultado de transformação. Tem alguém para dizer glória a Deus essa tarde? Aleluia! Estou profetizando o seu encontro com uma maquete. Estou profetizando que Deus vai abrir seus olhos e vai se mostrar assim a Ele. Foca nele, evangeliza Ele, trabalha com Ele, porque Ele vive o que toda a família vive. Ele vive o que toda a cidade vive. Quando Ele for transformado, eu vou mudar o referencial, vou mudar o paradigma, vou erguer outro arauto, vai ser gritada outra coisa, cantada outra melodia. Oh, glória! O encontro acontece no poço, na cidade de Sicar. Vamos falar um pouquinho de geografia bíblica. É simples o que eu quero dizer. Aonde está Sicar? Num vale. Aonde ela está? Num vale. Vamos falar daquela geografia que você aprendeu na escola, que não é a bíblica, necessariamente. Um vale está entre montanhas, entre montes, montanhas. Então, se Sicar é um vale, ela está entre montes. Sim. Entre quais montes Sicar está? Ebal e Gerezim. O que aconteceu nesses montes na Bíblia Sagrada? O Senhor Deus mandou Moisés destacar metade dos cabeças de tribo para o monte proclamar bênção, metade dos cabeças da tribo para o outro proclamar maldição. Então, num monte proclamou-se a bênção, no outro monte proclamou-se a maldição. Então, o Monte Ebal é um monte de proclamação, um monte de maldição. E o Monte Gerezim é um monte de proclamação ou um monte de bênção. Aonde é que ela se encontrou com Jesus? Num vale, entre o quê? A bênção e a maldição. Espiritualmente, todo lugar de encontro do homem com Deus é no vale onde ele decide entre a bênção e a maldição. Espiritualmente, todo lugar de encontro do homem com Deus é um espaço de decisão, aonde logo após o encontro, ele vai subir um monte, ou ele sobe da bênção, ou ele sobe da maldição. Parece que eu ouço a voz do Senhor dizer: escolhei, pois agora, entre a morte e a vida, a bênção e a maldição. Se escolheres a vida, vivereis. Ou eu tenho algo para dizer aqui. A nossa palavra para esta sociedade, e a palavra de Deus para nós, não é uma palavra que propõe muitas alternativas. Não é, meu irmão, uma variedade de portas, não são muitas as escolhas. Quanto mais nós complicamos a mensagem, mais duvidosas as pessoas ficarão. Vamos reduzir o nosso discurso e aprender com a Bíblia. O que a igreja e a palavra propõem são duas únicas coisas: vida ou morte, céu ou inferno, bênção ou maldição. Nós não precisamos esticar. O evangelho e a mensagem não são uma massa de macarrão que a gente fica tentando esticar para ver se fica maior. Quanto mais você reduz, resume, mas você dá às pessoas a oportunidade de decidirem em um tempo entre vida ou morte, bênção ou maldição. Aleluia! Entre a bênção e a maldição, a samaritana vai se encontrar com Jesus. E Jesus estava, como, gente? Cansado da viagem. De que ele estava? Muito fraco. De que ele estava? Cansado. Mas quando ele se assenta, pastor Delano, ele começa a conversar com ela. Ele não me parece cansado. Pastor João mentiu? Não. João está deixando claro que Jesus cansa até do caminho, mas não do caminhante. Jesus cansa até da estrada, mas não cansa de quem ele encontra nela. Eu tenho uma palavra de Deus para dizer para alguém: ele não está cansado de você.
Eu tenho uma palavra de Deus para dizer para alguém: até você pode não ter mais paciência nem para se olhar no espelho. Eu sei que você está, eu sei que tem dias que a gente está com uma intolerância elevadíssima em relação a quem? A nós mesmos. Tem gente que a gente não aguenta se olhar no espelho, a gente não aguenta mais lidar com os mesmos fracassos, com as mesmas desilusões, ser incompetente nas mesmas áreas, falhar nas mesmas falhas, cair nos mesmos buracos. Mas ele me trouxe aqui para dizer: eu ainda sou o Jesus da Samaritana, eu não me canso de você. Aleluia. E essa palavra de esperança para uma pessoa do seu lado: diga: Jesus não se cansa de você. Aleluia, aleluia. Ele não se cansa de você. E não apenas ele não se cansa de você, como qualquer pessoa que esteja cansada de você, ou que seja incapaz de entender o que ele quer fazer na sua vida, ele vai tirar da cena para não atrapalhar. Os discípulos tinham uma mentalidade muito religiosa, eles não iam entender. Jesus sozinho, e nem acompanhado por eles, conversando com uma mulher, ainda mais uma samaritana reputada como imunda, como cadela, como cão. O samaritano era reputado como cão pelo judeu, mas não é cachorrinho de estimação que você tem em casa, não. Como cão no sentido pejorativo da coisa. Então eles não iam entender. Só que Jesus sabia que ela estava chegando, e sabia que eles iam escandalizar. Sabia que ela estava chegando, e sabia que eles iam atrapalhar. Sabia que ela estava chegando, e ele não queria interferência. Jesus olha para ele e diz assim: vão comprar pão. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Todo obreiro imaturo que não entende perdão e misericórdia, Jesus manda comprar pão. Você não vai atrapalhar o que Jesus está querendo fazer nessa cidade, não, tá? Não fica chateado comigo, não. Mas a sua religiosidade não vai atrapalhar o que Deus quer fazer nessa igreja, não. Você não fica chateado. Mas a sua visão preconceituosa de achar que tem que ser crente quem passou pelo seu crivo, não vai atrapalhar o que Deus quer fazer na Fonte de Vida, não. Ele me trouxe aqui com muito carinho. Eu sou pastor auxiliado aqui já, irmão. Aleluia. Eu só falta a carteirinha. Ele me trouxe aqui para dizer: se você não entender meu nível de misericórdia, se você não entender que a minha graça é para todos, o sangue que lavou você, que não valia nada, lava quem Jesus quer, se prepara para ir para a padaria, porque Deus vai te tirar da reunião de obreiro e vai te mandar comprar pão. Aleluia. Porque o que Jesus está prestes para fazer aqui é um banho de sangue nessa cidade. Ih, pastor, que coisa terrível. Mas não é para derramar o sangue dos outros, não. É para lavar os outros com o sangue que ele já derramou. Quem está aí? Aleluia! O que Jesus quer fazer é dar um banho de sangue nessa cidade. É muito estranho, mas só porque é estranho eu vou fazer de raiva. Fala para o teu vizinho: Jesus vai dar um banho de sangue nessa cidade. Você sabe o que aconteceu lá em Gênesis, na confusão entre a família de Jacó e a família de Siquém? Um banho de sangue. Se você tivesse aí, não vai embora não, hein? Você sabe o que aconteceu nessa cidade, essa que Jesus está com a samaritana? Lá em Gênesis, você sabe o que aconteceu? Um banho de sangue. Porque quando os irmãos de Diná, da moça que foi deflorada, quando eles souberam o que aconteceu com a irmã deles, eles pegaram os caras e deram um banho de sangue neles, mataram um montão de gente, bateram, espancaram, teve um banho de sangue, porque os irmãos de Diná acharam que o jeito de lavar a honra dela era derramando o sangue deles. Só que Jesus está propondo um novo jeito para a samaritana de lavar a honra dela, derramando o sangue dele. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Jesus vai lavar a honra da tua família. Ele me trouxe aqui para dizer: pode tirar a manga, aquela manga que você andou arregaçando, você queria fazer confusão. Deus me trouxe para dizer: quem vai lavar a honra do teu sobrenome nessa cidade sou eu. Quem vai lavar a honra da tua casa aqui sou eu. É no sangue dele que a honra é lavada.
É no sangue dele que um sobrenome é recuperado. É no sangue dele que um nome descredibilizado volta a ter respeito no meio de uma sociedade. É no nome dele que um marido descredibilizado volta a ter seu nível de honra restaurado dentro de uma família. É no nome dele que alguém que a família torce o nariz volta a ser respeitado dentro de uma família. Porque o sangue de Jesus ainda lava, 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 lava e lava. Dá-me de beber. Jesus fala para ela. Ela regala 2 olhão. Fala assim, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritana. Essa conversa não tem razão. Essa conversa está toda errada. Tem uma coisa muito estranha aqui. E Jesus está olhando e está dizendo, me dá de beber. Aí ela diz assim, na hora que ele... Isso aqui é muito importante. Porque na hora que Jesus diz assim, ó... eu tenho uma água que se eu te der, você nunca mais tem sede. Aí ela olha e diz assim, é estranho, porque o poço é fundo e tu não tens com que tirar. Então o que ela já tinha observado? Que ele não trazia consigo nenhum cântaro. Ele não trazia consigo recipiente nenhum. Então é sobretudo por isso que ela se escandaliza quando ele pede água, porque não é só dar água para ele, é usar o recipiente que ela tem para beber. Eu tenho pavor dessa coisa de parecer que a gente está descredibilizando as escrituras, e tem essa coisa de, essa versão, essa tradução, e a pessoa fica olhando e não sabe se a Bíblia vale ou não vale. Eu tenho um medo terrível desse negócio. Mas fato é que a Bíblia é um livro transliterado. Transliteração não é como tradução, um processo muito mais delicado, um processo muito mais difícil. Então observe bem, aqui em João 4 está escrito assim, judeus e samaritanos não se comunicam. É um problema de transliteração. Por que é fácil entender? Porque judeus e samaritanos tinham relações comerciais. Eu te pergunto, como é que alguém tem relação comercial com alguém sem se comunicar? Tem como? Como é que eu te vendo uma coisa sem me comunicar com você? Então, essa transliteração é um pouquinho problemática. Essa comunicação, na verdade, diz respeito a uma coisa mais aprofundada. E eu acho, inclusive, eu não sei se até no seminário PES que eu mencionei sobre isso aqui, você não veio, né? Poxa, que pena. Aleluia. A irmã veio, glória a Deus. Mas eu tenho uma versão antiga na minha casa, que estudando esse texto alguns anos atrás, eu me deparei com a seguinte tradução. Judeus e samaritanos não bebem no mesmo copo. Isso é maravilhoso. Falei no PESC, o ouça vai vir ainda. Aleluia. Glória a Deus. Alguém disse amém. Glória a Deus. Orem pelo pastor Delano ainda esse final de semana. Então veja, é isso que eu estou dizendo para você. Agora preste atenção, por exemplo, se você estiver numa festa, e aí lá numa festa você está, e alguém pega, o seu esposo está do lado, ele já acabou de beber o refrigerante dele. Aí chega o garçom, bota refrigerante no copo dele vazio. Você pega e bebe, sim ou não? Sim ou não? Mas se for o calango da mesa do lado, não. Porque você só usa o mesmo recipiente de pessoas com quem você tem intimidade. É isso que não entrava na cabeça dela. Como ele usará o meu copo se nós não temos intimidade? Esse é o grande mistério do Evangelho. É você olhar para o seu recipiente e enxergá-lo com lodo, com marcas, com um passado que você quer esquecer, com memórias que você tenta apagar, e te parece que não faz o menor sentido que Deus queira alguém como você. Mas essa é a grande graça do Evangelho. É Ele dizendo para a samaritana, para mim e para você, não importa onde esse recipiente andou, onde ele passou, com quem ele esteve, as memórias que você tem, o passado que você guarda, eu posso lavá-lo e usá-lo, e será para o louvor da minha glória. Desde que você compreenda uma coisa, que a minha proposta para você não é ser sua próxima aventura. A minha proposta para você não é ser sua próxima tentativa. Minha proposta para você não é ser sua próxima paixão de verão. Minha proposta para você não é ser o seu próximo caso sazonal.
A minha proposta para você é ter uma intimidade que você não experimentou com nada e nem ninguém, em todas as experiências espirituais que você já teve na sua vida. É por isso que Jesus escava o passado dela, ao perguntá-la, ao dizê-la, chame o teu marido. E aí ela vai dizer, eu já tive 5 maridos, o que está comigo agora não é o meu marido. Então o que está sendo escavado ali, uma vida que vai de relação em relação, sem conseguir construir um nível profundo de aliança e de intimidade. Aí Jesus dizendo, não é isso que eu tenho para você. Eu não vim para ser para ser substituído por outro. Eu vim para ser para nunca mais você querer saber de outro. Deus não é a sua próxima aventura religiosa. O Evangelho não é a sua próxima experiência metafísica. Não é a próxima coisa que você vai tentar depois de ter tentado tantas. Não foi a minha, não foi a dessa igreja que está aqui. Nós paramos nele e não tivemos necessidade de ir mais a lugar nenhum. Oh, aleluia, levante a mão por alguns segundos, por favor. O pastor Delano já nos introduziu num ambiente muito precioso. O ambiente de enxergar em Cristo a nossa totalidade e a nossa suficiência. Então aproveite estes segundos, abra a sua boquinha e diga, Jesus, tu és tudo para mim. Eu não tenho necessidade de bater em mais nenhuma porta. Eu não vou tentar mais nada. Eu não preciso mais procurar nos astros. Não preciso procurar nas cartas. Eu já demiti meus gurus de estimação. Eu tenho Cristo Jesus na minha vida. O diálogo se estende com Jesus dizendo, me dá. E ela dizendo, não faz sentido este diálogo. E Jesus dizendo, se tu soubesses quem é que te pede de beber, era tu que me pedirias, e eu te daria a água da vida. Ela olha e diz assim, água da vida? Me dê essa água. Porque Jesus havia dito assim, essa água que eu dou, você não tem mais sede. Aí aquilo gerou uma ambição nela, mas é uma ambição de natureza muito carnal, muito humana. Perceba no que ela está pensando. Se a tal água que ele dá, a gente bebe e não tem mais sede, se eu bebo e não tenho mais sede, logo não preciso mais vir aqui. Se eu não preciso mais vir aqui, eu me poupo de fazer um caminho que me envergonha. Ela está aqui em torno de 12:00 nesse ponto. As mulheres não costumavam tirar água nessa hora, é a hora mais quente do dia. Ela escolhe um horário alternativo para não estar junto com as outras mulheres. Não é difícil entender por quê. É porque ela já tem uma faminha. E a fama que ela tem é uma fama desagradável, desconfortável. Então ela escolhe um horário alternativo. Quando Jesus diz para ela, você não vai ter mais sede, ela ambiciona, diz assim, é o que eu quero. Se eu bebo essa água e não tenho mais sede, não tem que vir aqui passar essa prova todo dia, 12:00. Ficar sendo xingada, achincalhada na rua. Só que ela não entendeu uma coisa muito importante do Evangelho. Que o que Jesus queria não era que ela deixasse de fazer o caminho. O que Jesus queria era mudar o caminhante. Porque às vezes é importante que você continue indo no mesmo poço, mas não mais sendo a mesma pessoa. Alguém ainda está por aí, gente? Pelo amor de Deus. Acorda a pessoa que está do teu lado e fala para ele, às vezes você vai ter que ir no mesmo poço, mas você não vai ser mais a mesma pessoa. É isso que vai ser maravilhoso, porque o apontamento vai mudar. Alguém vai apontar e vai dizer, olha lá, samaritana, olha como mudou, olha como Jesus é grande, olha o que está acontecendo na vida dela, olha a casa dela restaurada, olha lá, olha lá. Às vezes não muda o caminho, mas muda o caminhante. É Jesus mudando você, indo ao mesmo endereço, mas não sendo mais a mesma pessoa. Aí Jesus diz assim, ok, se você quer, estamos prontos para começar. Vou fazer a você um requerimento. Ela diz, qual? Jesus diz, chama o teu marido e vem aqui. E eu te pergunto, Jesus sabia ou não
que ela não tinha marido? Sabia ou não? E por que pediu? Para mudar o caminhante. Olha para mim. Isso quase não acontece mais hoje em dia, né? Mas antigamente a gente tinha aquele hábito da vizinhança, às vezes bater na nossa porta para pedir alguma coisa, né? Um açúcar, um café. Vamos lembrar como é que era essas coisas. Ou se alguém ainda vive esse tipo de coisa. Às vezes alguém batia na sua porta e dizia assim, presta uma xícara de açúcar. Você dizia assim? Espera aí só um minutinho. Aí você ia lá e voltava sem graça, porque descobria que tinha acabado. Mas você só descobriu que tinha acabado porque alguém te pediu. Por que Jesus está pedindo para ela? Para que ela se dê conta que não tem. Existem ambientes que Deus te coloca para você ser solicitado numa coisa, para que solicitado naquilo você perceba que já perdeu aquilo há mais tempo do que calculou. Não são joguinhos, Deus não faz joguinhos. Deus faz tratamentos intencionais. Deus não brinca com o ser humano. Deus posiciona o ser humano no jeito, na hora e na situação que Ele quer, para trazer ao ser humano a luz da verdade sobre ele mesmo, para ele não continuar pensando que tem açúcar com pote vazio, que tem café com pote vazio, que tem casamento porque tem foto no Instagram, que tem prosperidade porque está com um montão de... Não, o Senhor me trouxe para dizer, eu estou dando um retrato fiel e verdadeiro sobre a sua realidade, porque esse é o nosso ponto de partida para eu começar a transformar ela. Glória! Aí ela diz, eu não tenho. Jesus diz, tu disseste bem, isto tu disseste com verdade. Agora flui. Por que flui? Porque sua declaração foi verdadeira. Logo depois ela vai olhar para Jesus e vai dizer, eu vejo que tu és profeta, aproveita e tira uma dúvida que eu tenho. Jesus diz, qual? Ela diz, vocês judeus dizem que devem adorar no templo. Nós samaritanos dizemos que se deve adorar no monte. Me diga, aonde se deve adorar? Aí Jesus diz, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que Jesus entrou num assunto de verdadeiro adorador que adora em verdade? Por que Jesus falou sobre verdade com ela? Porque ela tinha começado dizendo a verdade lá atrás. Então é você que começa falando sobre verdade, para depois entender a verdade do Evangelho. Enquanto você não tem a capacidade de falar a verdade sobre você mesmo, a verdade do Evangelho não fará sentido para você. Aí ela diz, isso tu disseste com verdade, porque eu tive 6 maridos e o que eu tenho agora não é o meu marido. Aí Jesus então vai começar a olhar para ela, e ela vai colocar essa questão. Jesus vai resolver a questão da adoração, e esta escavação final vai ser feita para que a libertação final pudesse ser executada. Diga comigo, escavação. Não tenha medo não, diga escavação. Por que o senhor usa essa palavra, pastor? Porque espiritualmente ela é muito adequada, você vai entender por quê. Por que Jesus está escavando? Porque Jesus está tirando debaixo da terra os relacionamentos fraudulentos que ela teve, imorais e mentirosos. Porque isso tem uma conexão profética com o que aconteceu lá no livro do Gênesis. Pastor, o que aconteceu lá? Você pode contar? Posso? Nos minutos finais aqui que eu tenho, posso? Quando aconteceu aquela confusão toda com a família de Jacó, Jacó parece que caiu em si. E percebeu que tinha alguma coisa muito errada. Porque, na verdade, aquela parada nunca foi autorizada por Deus. A ordem de Deus foi, vá para Betel. Ele para em Siquém, não deveria ter parado, deveria ter ido. O senhor pode me dar uma prova? Posso. A Bíblia diz que quando ele chegou em Siquém, ele foi e fez um altar. No que diz respeito ao regimento, o altar estava todo correto, mas não houve manifestação nenhuma de Deus. Quando ele chega em Betel, ele faz o mesmo altar, regimentalmente é igual, os elementos os mesmos, mas Deus vai e se manifesta. Por que Deus não se manifestou em Siquém? Se todos os elementos cumpriam o ritual do altar. Porque tinha elemento, ritual, mas o lugar era errado. Você pode pegar uma receita de bolo da vovó, aquela infalível, se você botar no forno errado, do ponto de vista espiritual, não vai dar certo. Deus me trouxe para dizer, não é só fazer a coisa certa, é fazer no lugar certo. Tem gente pensando que replicando
replicando receitas, replicando um jeitinho de fazer, vai dar errado em qualquer lugar. Não dá. Deus só vem se for a coisa certa, feita no lugar autorizado. Aí ele percebe que uma coisa muito errada está acontecendo, reúne a família e diz assim, ó, negócio é o seguinte, vamos levantar daqui e vamos embora. Agora vamos aproveitar essa oportunidade. E me digam aí se tem alguma coisa errada na vida de vocês. Quem tem alguma coisa errada aí, levanta a mão. Aí todo mundo olhando para cá, olhando para lá. De repente alguém levantou a mãozinha. Raquel. O que tinha acontecido? Diz a Bíblia que na saída apressada lá da casa de Labão, Raquel achou que era digno que ela levasse uma herança. Porque ela era filho do homem, do dono da casa, ela não ia sair de mãos abanando. E aí para fazer isso, o que ela faz? Toma ídolos que tinham um valor financeiro e bota na bagagem. Quando ela pega os ídolos e bota na bagagem, diz a Bíblia Sagrada, que quando chega nesse ponto, ela diz assim, olha, eu tenho isso aqui. Eu trouxe esses ídolos. Ela sabia que o Deus de Jacó era monoteísta, que o Deus dele era um só. Ela sabia que estava pecando. Ela sabia que na bagagem da caravana de crente não podia ter aqueles ídolos. Faltou glória, hein? Ela sabia que a carga que ela estava trazendo não era herança, era corrupção. Cuidado para algumas heranças que você quer puxar não corromperem sua bagagem no caminho. Você está achando, não, mas isso é digno, isso é correto. É meu direito. Não é sobre direito legal que eu estou falando, é sobre se encaixa na tua nova realidade ou não. Tem coisas que são legais, mas não são morais. São legais, mas não são dignas espiritualmente. No banco faz número bom, mas na tua bagagem corrompe tua viagem. Então, quando Raquel então diz assim, está aqui, ó, é isso aqui. Jacó pegou e tinha a chance de ouro. Qual a chance de ouro? Ele deveria destruir tudo aquilo. Só que ele não destruiu. A Bíblia diz que ele enterrou aquilo ali no pé de um carvalho. E eu fico me perguntando por quê? Se ele teve a chance, redobre sua atenção, minutos finais. Se ele teve a chance de ouro, de que aquilo que estava atrapalhando a viagem fosse exposto, uma vez exposto teria que ser destruído. O que ele fez? Só trocou de esconderijo. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa, eu não quero você trocando as coisas de esconderijo. Eu quero que quando uma coisa seja retirada, você tenha a coragem de exterminá-la e não trocar ela de esconderijo. Eu quero salvar a tua caravana. Eu quero que teu caminho seja bom, perfeito, de paz e de prosperidade. Eu vou trazer revelação a algumas coisas que estão atrapalhando você, suas finanças, sua casa, seu ministério. E quando eu fizer isso, não troca o esconderijo, destrói a carga perigosa. O que Jacó fez? Colocou no pé do carvalho. Pastor, e aquela terra? Se tornou dele. Então o que ele fez sem perceber? Ele escondeu e amaldiçoou na terra dele mesmo. Os ídolos são tipificados na Bíblia por amantes. Qual é a realidade moral que Samaria vive e a samaritana também? Fica de pé do teu lugar. Qual é a realidade espiritual que a samaritana e Samaria vivem? Rolo e rolo, adultério, amantes, fornicação, é a realidade que Samaria vive. E espiritualmente, porque isso tudo predomina? Porque isso tudo foi enterrado por Jacó. Ele amaldiçoou a terra da sua própria possessão. Por isso Jesus perguntou para ela, porque quando ela disse, já tive 5 e o que está agora não é comigo, Jesus meteu a pá no pé do carvalho. Oh, meu Deus do céu!
Jesus meteu a pá no pé do carvalho, desenterrou a maldição e disse: nunca mais Samaria vive debaixo dessa maldição. Ah, meu Deus do céu, levanta a tua mão mais alto que você puder. Quando Jesus desencava algumas coisas, a gente fica meio assim, gera um tipo de desconforto, fica um negócio meio assim, mas uma coisa é certa, vai ser para teu bem, para tua libertação, para tua paz definitiva. Levanta a mão, abre a tua boca e tira alguns segundos para você glorificar a Deus essa noite aqui. Ai, ô Manai, camando canto como Angerga Naia. Aleluia. Ele está me dizendo aqui para dizer para alguém: eu não cansei de você. A prova que eu não cansei de você é que eu enviei um mensageiro para entregar uma mensagem para você. A prova que eu não cansei de você é que pela tua própria vontade e esforços, talvez você não estivesse hoje aqui. Mas eu venho desde segunda-feira trabalhando para que você entrasse nessa reunião na tarde desse dia. Eu não cansei de você e estou esperando você. Você não percebeu? Você está no lugar que eu queria que você estivesse nessa noite de domingo, no ponto de encontro. Você está no vale da decisão, entre a bênção e a maldição, a morte e a vida. Assim diz o Senhor: escolhei, pois, a vida e vivereis. Você não pode mais continuar nessa. Você não pode mais continuar flertando com o Evangelho. Jesus não quer ser tua próxima tentativa. Ele quer ser tua experiência definitiva de vida. Com a objetividade que eu mesmo propus. Eu pergunto agora: alguém decide pela vida essa noite? Alguém decide pela luz? Alguém decide pela bênção? Alguém sobe o monte da bênção hoje? Alguém entende que esse vale que você está é uma oportunidade de decidir o encontro que vai mudar a tua vida? Você se decide por Jesus e pelo Evangelho hoje? Você quer mudar de vida para sempre? Você quer que Jesus te abrace? Que Ele lave você? Por mais que você se sinta indigno da presença dEle, Ele me trouxe para lembrar a você: eu nunca desprezei um filho, você é meu. Eu vou fazer uma obra que as pessoas vão olhar e vão dizer: eu não acredito que é ele, não acredito que é ela. Você só precisa se decidir hoje. Eu falo com alguém que na noite desse dia, decide-se pela primeira vez por Jesus nesta igreja. Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje pela primeira vez? Acenda as luzes, por favor, eu não consigo enxergar o pessoal que está mais embaixo da galeria. Isso. Você que está aqui me ouvindo e você nunca entregou sua vida para Jesus dentro de uma igreja evangélica, eu convido você ao altar para ter um encontro com Jesus que vai mudar a tua vida para sempre. Alguém entre nós na galeria, aqui embaixo, que quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez? Levanta a sua mão agora. Não sou eu, é Ele que te chama. O que está queimando dentro do teu coração não é aquela emoção que você sente em capítulo final de novela, nem em filme. Isso aqui não é coisa de roteirista bom. Isso aqui é coisa do Espírito Santo de Deus. Você vem para Jesus hoje? Me dá um sinal com a tua mão agora. Você quer fazer uma aliança com Deus? Me dá um sinal com a tua mão agora. Você está afastado de Jesus e da igreja? Um dia Jesus encontrou com você, você decidiu por Ele, coisas aconteceram e você se distanciou da sua presença, mas você entende que não há mais tempo a perder. Você quer voltar para Jesus na noite desse dia? Hoje você quer reencontrar-se com um abraço que tanto você sente falta? Me dá um sinal com a tua mão agora. Não tenha vergonha, não tenha medo. Jesus está convidando você. Você pode voltar para a casa do Pai. Uma mão está levantada ali, pastor Delano. Vem aqui, meu querido, vem aqui, por favor, pastor Delano. Uma mão está levantada aqui. Aproveita esse tempo, aproveita esse aplauso. Faz esse aplauso, um aplauso para você também. Sai do teu lugar você também. Vem agora, vem agora. Pastor, estou na galeria, vou atrasar o culto. Não vai não. Eu espero por você. Venha, venha, venha. Onde você estiver agora. Onde você estiver. Em nome de Jesus. A vida desse querido que está aqui é suficiente para a gente fazer festa, atravessar o segundo culto e acabar amanhã de manhã. Mas eu gostaria tanto que você entendesse que há um lugar aqui esperando por você. Então eu vou perguntar pela última vez, eu vou entregar a palavra ao pastor. Você está afastado de Jesus e da igreja, quer voltar para a casa do Pai hoje, hein?
Quer entender aquele pastor, eu cansei, já tentei 3 vezes, você não entendeu o que ele me trouxe para te dizer, eu não canso de você. Pastor, não aguento, eu estou com vergonha de dizer para os amigos e para a família que eu tentei de novo. Não precisa falar nada, espera que os frutos vão dizer quem você é. Venha, Jesus está te chamando. Você que está cansado de tentar sozinho, vem agora. Quer voltar para Jesus? Vem agora. Você que precisa pela primeira vez entregar sua vida para Jesus, se você quer fazer isso, o tempo que eu estou entregando o microfone ao pastor são os últimos segundos que você tem. Deus te abençoe rica, abundantemente.